Brasil, país do futebol, da natureza exuberante, das grandes festas e também das artes marciais japonesas. Hoje, é difícil de imaginar o Brasil sem a presença dessas artes, mas essa história começou há mais de um século. No processo de aproximação entre Brasil e Japão, o governo japonês enviou o diplomata Tadashi Nemoto para visitar diferentes regiões do Brasil. Com recomendações positivas sobre o país, os laços entre as duas nações se fortaleceram. Em 1907, foi firmado um acordo migratório entre o governo japonês e o estado de São Paulo. E, no ano seguinte, o navio Kazato Maru chegou ao porto de Santos, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Com eles, vieram costumes, tradições, valores e artes que atravessariam gerações. Entre essas artes estava o karatê, uma prática que encontraria solo fértil no Brasil e ajudaria a formar milhares de pessoas ao longo das décadas. Mas hoje vamos falar especificamente sobre o karatê do Shotokan e sobre alguns dos mestres que dedicaram suas vidas a preservar e transmitir esse legado. Diogo Yoshida. Durante décadas, a NKK formou alguns dos principais nomes do karatê brasileiro. Entre eles estava um jovem do Grajaú, que sonhava em se tornar atleta, árbitro, professor e dirigente. Seu nome é Diogo Yoshida. Seu pai era faixa preta de judô e descendente de japoneses. Por isso, logo procurou uma arte marcial para inserir ele e seu irmão, de preferência ensinada por japoneses. Inicialmente, Yoshida começou no judô, porém, pouco tempo depois, seu pai o levou para o karatê, que era ensinado pelo grande mestre Sadamo Ryu, na Tijuca. Sua rotina se dividia entre a Escola Municipal do Grajaú e o dojo da NKK. Havia tempo apenas para lanchar e vestir o karatê gi dentro da Kombi de seu pai. Na infância, treinou com Celso Rodrigues, em algumas ocasiões com o próprio Ryu. Na adolescência, Diogo já havia traçado objetivos ambiciosos: tornar-se atleta de alto rendimento, conquistar títulos importantes e dedicar sua vida ao karatê. Mas a vida nem sempre segue os planos que traçamos. Muitas dessas metas foram alcançadas, outras, porém, ficaram pelo caminho. Foi o caso do sonho olímpico, já que, quando o karatê passou a integrar os Jogos Olímpicos, seu período de alto rendimento já havia passado. Num dia qualquer, o pai de Diogo Yoshida chegou para ele e disse: "Já tá bom, né? Pode parar o karatê." Mas Diogo já estava totalmente inserido na arte das mãos vazias. Não havia mais volta. Crescer dentro da NKK significava conviver diariamente com praticantes dedicados e sob a orientação de um mestre reconhecido por sua disciplina e profundo conhecimento do karatê. Aula após aula, treino após treino, os ensinamentos eram absorvidos naturalmente. A técnica evoluía, o espírito era moldado e a disciplina se tornava parte da rotina. Anos depois, Yoshida levaria essa mesma rigidez para dentro de seu próprio dojo. Essa rigidez eu levo comigo junto aos meus alunos, pois, além de formá-los como karatecas, tenho a missão de transformá-los em seres humanos melhores para a sociedade. Em 1990, quando Yoshida foi ao Umbu Dojo da JKA, tinha apenas 23 anos e, como qualquer jovem karateca, colocou seu corpo à prova. Os treinos não eram muito diferentes do que o sensei Ryu ensinava. Havia muito Kihon. Após as aulas, costumava convidar um amigo canadense para praticar comitê. Um episódio interessante, lembrado por ele ocorrido no dojo da JKA, foi quando quebrou 3 makiwaras. Sem graça pelo ocorrido, ofereceu-se para pagar pelos danos. Nem todas as experiências no Japão foram positivas. Em certa ocasião, um praticante mais antigo demonstrou preconceito ao descobrir que Yoshida era brasileiro e trabalhava no Japão. A resposta veio dentro do dojo, através de chutes fortes, altos e de diferentes tipos. Yoshida também competiu em torneios como Kanto, All Japan e Shiba, conquistando medalhas e levantando a bandeira brasileira para importantes competições japonesas. Já vimos até aqui que o sensei Diogo Yoshida é um exímio karateka, mas uma parte importante de seu legado também foi construída fora da área de competição. Fora dos tatames, Yoshida assumiu responsabilidades administrativas, primeiro na Federação do Rio de Janeiro e depois na presidência da CBKS. Durante sua gestão, buscou profissionalizar a entidade, organizar eventos e ampliar a transparência institucional. Foi um trabalho realizado com excelência,
A CBKS chegou a integrar o rol de entidades reconhecidas pelo Ministério dos Esportes, e alguns atletas passaram a receber a Bolsa Atleta do governo federal. Atualmente, Diogo Yoshida segue sua jornada na JKS do Brasil, organização que, em sua visão, preserva com excelência a tradição do Karatê do Shotokan. Segundo ele, um dos diferenciais da JKS está na herança técnica deixada pelo sensei Tetsuhiro Kazai, especialmente através dos Jun Kata e dos Koten Kata. Ao longo de sua trajetória, também contribuiu com o IJKRJ, instituto ligado à Academia Kobukan, fundada pelo saudoso sensei Yasutaka Tanaka. Décadas depois daquele menino que atravessava o Rio de Janeiro para treinar na NKK, os objetivos mudaram. Hoje, mais importante do que medalhas ou cargos, Diogo Yoshida busca preservar os ensinamentos recebidos de Sadamo Ryu e transmiti-los às próximas gerações. Roberto Santana. Antes de se tornar uma das maiores referências do karatê tradicional brasileiro, Roberto Santana passou por academias onde os treinamentos eram tão duros que os alunos a chamavam de Academia do Inferno. O sensei Okuyama foi um dos primeiros alunos do lendário mestre Taketo Okuda, que mais tarde teria um papel fundamental na formação de Roberto Santana. Desde o início de sua trajetória marcial, ele cresceu entendendo a importância de conhecer técnicas de luta de chão. Na Academia do Inferno, como era conhecida a academia do sensei Okuyama, o Neuasa fazia parte dos treinamentos de karatê. Roberto passou por momentos muito difíceis na África do Sul, e o conhecimento de karatê, somado ao judô e ao jiu-jitsu brasileiro, o salvou diversas vezes. Nas palavras de Roberto Santana, os treinos na academia do professor Okuyama eram extremamente duros, aconteciam coisas lá dentro inacreditáveis de contar. Anos depois, ele passaria a treinar com uma das maiores referências do karatê brasileiro, descrito como um karateca muito forte e com espírito inabalável, conhecido por muitos como o verdadeiro samurai, Taketo Okuda. Roberto Santana traz um relato muito interessante sobre o sensei Okuda. A presença dele era uma coisa muito sobrenatural. Ele emanava uma luz, uma coisa muito difícil de explicar. Parecia que estávamos na frente de um samurai de verdade. Grande parte de sua formação espiritual veio de Taketo Okuda. Treinar sob a orientação de Taketo Okuda não era uma tarefa fácil. Os treinos eram marcados por muita repetição e muito sofrimento. Porém, a adaptação de Roberto não foi tão difícil, pois ele já estava acostumado com esse tipo de treinamento, desde a época do sensei Okuyama. Os ensinamentos recebidos no Brasil moldaram sua formação. Porém, anos depois, uma nova etapa de sua jornada começaria do outro lado do mundo, a África do Sul. Em suas viagens internacionais, principalmente para a África do Sul, entre 1993 e 2019, houve anos em que viajava 2 ou 3 vezes para treinar. Lá treinou ao lado de alguns dos praticantes mais respeitados do Shotokan sul-africano, em um ambiente onde técnica, disciplina e espiritualidade caminhavam juntas. Mas ser aceito naquele grupo não era fácil. Roberto precisou passar por uma iniciação e enfrentar vários testes. Com o tempo, tornou-se discípulo de Stan Schmidt e honrou seu nome até os últimos dias de sua vida. Com o passar dos anos, a confiança se transformou em legado. Nos últimos anos de vida, Stan Schmidt escolheu apenas 3 pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. Entre elas estava Roberto Santana. O sensei Richard, que atualmente é líder mundial da WTKO, o convidou para se juntar à organização e liderá-la no Brasil. Hoje, Roberto Santana é 7º dan pela WTKO. Em 1984, Roberto Santana abriu seu próprio dojo. Décadas depois, o local continua sendo o espaço onde técnica e filosofia caminham juntas. Ao final de cada treino, ele conversa com seus alunos sobre o Dojo-kun e aspectos filosóficos do karatê. Segundo ele, isso é fundamental para manter vivo o karatê tradicional. Após décadas de treinamento, alguns momentos permaneceram gravados para sempre em sua memória. Um deles aconteceu quando Masahiko Tanaka o chamou para um Jiu-Comitê. Outro ocorreu quando Stan Schmidt o convidou para lutar com ele pela primeira vez. E talvez um dos mais desafiadores tenha sido quando precisou enfrentar Mark Robinson. Outra história interessante aconteceu em Osaka em 1996, quando foi receber o título de responsável técnico pela JK Brasil. O professor Stan disse que tinha uma surpresa para ele, e essa surpresa era o lendário sensei Enoeda. Para Roberto Santana, a essência do Karatê-do está dividida em 2 pilares fundamentais: a parte filosófica, deixada pelo sensei Funakoshi, da qual jamais podemos nos esquecer, e a parte técnica, que foi evoluindo ao longo do tempo com mestres como Masatoshi Nakayama, Hirokazu Kanazawa e Tetsuhiro Kazai, entre outros, que vieram após Funakoshi. Para Roberto Santana, a essência é o estudo do Budô de uma forma completa. A gente tem que conhecer um pouco da história do Japão,
um pouco da história dos samurais, para poder entender qual é a essência do Budo japonês, porque no fim das contas, a verdadeira essência do Karatê não está apenas no combate, mas no caminho percorrido ao longo da vida. Shinzo Machida. Família Machida, Budo, Karatê, MMA. Poucos sobrenomes carregam tanto peso no universo das artes marciais quanto o nome Machida, mas hoje vamos falar especificamente de Shinzo Machida. Claro, quem teve um papel fundamental em sua formação foi seu pai, Yoshizo Machida. Yoshizo Machida é um imigrante japonês que trouxe consigo em sua bagagem o Karatê e o Budo. Shinzo cresceu em um ambiente que o Karatê não era apenas uma prática, mas um verdadeiro estilo de vida. Mas crescer em uma família dedicada ao Budo também significava assumir responsabilidades desde cedo. Havia cobrança, havia repetição, havia disciplina. Embora Yoshizo Machida tenha sido a principal influência em sua formação, Shinzo também recebeu ensinamentos de importantes mestres da JKA, como Masahiko Tanaka e Hideo Yamamoto. A família Machida é muito conhecida pela qualidade técnica no Karatê, mas também pelos valores e ensinamentos transmitidos ao longo das gerações. Muitas vezes, Shinzo treinou sem plateia, sem holofote, apenas com o propósito de evoluir. Essa é uma das características da família Machida, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez você já tenha visto as imagens de Yoshizo Machida acompanhando as vitórias de Lyoto no UFC. A emoção contida, o respeito, a serenidade, ou até mesmo o próprio Lyoto reverenciando seus adversários em sinal de respeito. E isso revela algo importante. Para quem vê o Karatê apenas como socos e chutes, talvez passe despercebido que existe algo muito maior por trás da técnica. Um dos ensinamentos mais marcantes que Shinzo recebeu de seu pai foi: Karatê não é sobre vencer os outros, é sobre se vencer todos os dias. Shinzo afirma que essa ideia moldou completamente sua visão sobre a arte. Segundo ele, técnica é importante sim, mas caráter, controle emocional e disciplina são o que sustentam tudo. O esforço acumulado ao longo dos anos também se refletiu nos resultados. Títulos nacionais, conquistas internacionais. Em 2006, o vice-campeonato da World Cup da JKA. Para Shinzo, porém, essas conquistas foram importantes, não apenas pelos resultados obtidos, mas principalmente pelo processo. Foram experiências que o colocaram sob pressão, fortaleceram sua mentalidade e ampliaram sua compreensão do Karatê. Essas vivências também tiveram um papel fundamental quando passou a auxiliar seu irmão, Lyoto Machida, em sua trajetória no MMA. Ao longo dos anos, Shinzo passou por diferentes fases dentro do Karatê. Foi aluno, foi competidor, foi instrutor, e cada uma dessas etapas trouxe desafios diferentes. Como competidor, o foco era a performance. Como instrutor, a comunicação. Como coach, a estratégia e a adaptação. E hoje, como líder, sua missão é formar pessoas através do Karatê. Porque, para ele, ensinar não significa apenas mostrar técnicas. Significa compreender o aluno, respeitar seu tempo e guiá-lo com consistência. Décadas depois dos primeiros treinos sob a orientação de Yoshizo Machida, Shinzo continua seguindo os mesmos princípios que aprendeu na infância. O Karatê lhe deu disciplina, caráter, confiança e propósito. Hoje, sua missão não é apenas preservar a tradição recebida de seus mestres, mas transmitir esses valores às próximas gerações, porque para Shinzo Machida, o verdadeiro legado do Karatê não está nos títulos conquistados, mas nas pessoas que ele é capaz de transformar. Dan Ferraz. Antes de se tornar uma das vozes mais conhecidas do Karatê nas mídias digitais, Dan Ferraz era apenas um garoto magro, de óculos, que sofria bullying na adolescência. Preocupado com a forma como o filho reagia às provocações, seu pai decidiu matriculá-lo no Karatê. O que começou com uma tentativa de canalizar sua energia, logo se transformaria em algo muito maior. Durante a juventude, Dan participou de diversos campeonatos e viveu a rotina comum de muitos atletas. Mas, com o passar dos anos, percebeu que o Karatê ia muito além das medalhas, graduações e resultados. Aos poucos, a arte marcial deixou de ser apenas uma atividade e passou a se tornar um verdadeiro código de vida. Ao longo de décadas de prática, uma pergunta passou a ocupar o espaço central em sua jornada: como desenvolver constância e profundidade dentro do Karatê? Para Dan, a resposta começa pelo autoconhecimento.
Ele acredita que muitos indivíduos passam a vida tentando fugir daquilo que sentem. Já ele escolheu o caminho oposto: observar suas emoções, compreender seus medos, identificar suas motivações e entender aquilo que realmente o inspira. Segundo Dan Ferraz, sem essa compreensão, é difícil ter o autodomínio necessário para se aprofundar na arte. Essa forma de pensar também influenciou sua visão sobre as artes marciais. Ao longo dos anos, manteve contato com praticantes de diferentes estilos de karatê e de outras modalidades de combate, sempre buscando aprender algo novo. Para ele, toda arte marcial possui princípios valiosos que merecem ser estudados. Enquanto alguns praticantes enxergam uma separação entre karatê tradicional, karatê esportivo e esporte de combate, Dan prefere observar os pontos de encontro. Um exemplo frequentemente citado por ele é o de atletas como Michael Page e o brasileiro Rafael Coxinha, que demonstraram em competições de alto nível a aplicação prática de conceitos tradicionais como controle de distância, time e movimentação. Essa busca constante por compreensão o levou também a estudar grandes confrontos do MMA moderno. Foi analisando lutas de organizações como o UFC e o One Championship que Dan percebeu algo interessante. Muitos dos princípios estudados no karatê continuam presentes no mais alto nível do combate. Conceitos como finta, leitura de adversário, DI e Go-no-Sen aparecem repetidamente diante dos olhos de quem sabe observá-los. Com o tempo, ele passou a compartilhar essas análises em vídeos, ajudando praticantes a enxergarem aspectos técnicos que normalmente passam despercebidos. Curiosamente, essa forma de analisar combates teve origem em outra fonte de inspiração. Durante seus estudos de O Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, Dan encontrou uma ideia que chamou sua atenção: a capacidade de identificar padrões e intenções do adversário em poucos instantes. A partir desse conceito, passou a treinar seu olhar, desenvolvendo uma leitura cada vez mais refinada do combate. Mais tarde, transformaria essa habilidade em uma ferramenta de ensino para milhares de praticantes. Ao viajar pelo Brasil ministrando seminários, treinamentos e eventos, Dan teve contato com praticantes de diferentes gerações e realidades. Essas experiências reforçaram uma convicção que carrega há muitos anos: o karatê é muito mais do que uma arma de combate. Segundo ele, o mundo vai redescobrir a beleza e a efetividade dessa arte, muito além de sua eficácia marcial, mas como um caminho comprovado de edificação moral e humana. Fora do dojo, Dan Ferraz expandiu sua atuação para livros, produções audiovisuais e plataformas educacionais. Seu objetivo permanece o mesmo: compartilhar os conhecimentos que o karatê lhe proporcionou ao longo da vida. Disciplina, autocontrole, clareza mental, eficiência marcial. Valores que ele busca transmitir através de diferentes meios. Entre essas iniciativas está a FSA, uma plataforma criada para reunir conteúdos educacionais relacionados ao karatê. O projeto reúne materiais produzidos pelo próprio Dan Ferraz e por alguns dos principais nomes do karatê brasileiro, abordando temas como kata, bunkai, comitê, estratégia de combate, respiração, mentalidade e desenvolvimento técnico. Mais do que preservar tradições, sua missão é garantir que esse conhecimento continue acessível às próximas gerações.